a igreja. Eu tenho muita alegria em estar de volta e apresentar o programa à nossa audiência. O programa Toca o Clarim, edição 952, ano 17, o tema, a verdadeira fé. O texto, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Nós somos bem-aventurados porque cremos na palavra e recebemos a instrução de Deus através desta mensagem santa, que é uma bênção para quem acredita. Tem pessoas que não acreditam em nada, vivem uma vida bem, digamos, bem irreal. Não acredita em nada. Aprendeu a viver desconfiado. Aprendeu a viver descrente. Aprendeu a duvidar. Mas tem muita gente assim, irmãos, que aprenderam a duvidar. Duvidam de tudo, duvidam do homem, duvidam de Deus. Duvidam de tudo, não tem segurança, não tem felicidade, não tem nada. Mas você que já aprendeu a confiar também, você que já aprendeu na palavra do Senhor, aprendeu sobre a fidelidade de Deus, aprendeu que é possível servir a Deus com fidelidade em meio à idade de tantos. Você que aprendeu, é uma maravilha buscar nesta palavra santa o lenitivo e orientação para a vida. Orientação. O que eu preciso fazer, meu Deus? O que eu preciso realmente fazer como um discípulo, como uma testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que acreditou, uma pessoa que recebeu a instrução de Deus, inclusive para levar para os outros uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo em meio ao desânimo. O que eu faço? Nós temos na palavra de Deus a nossa instrução. E o nosso texto é este, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra santa: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim minha como vossa. Bendito seja Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, pela tua bondade. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, nos ajuda, Senhor, nos ensina a te servir. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, sê conosco, ajuda-nos e guarda-nos
no santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos preciosas lições neste pequeno texto. Primeiro, nós vamos encontrar a simplicidade de um apóstolo de Jesus Cristo, confrontando com os apóstolos do adversário. Os apóstolos do adversário são orgulhosos, se colocam numa posição de destaque e eles próprios são os seus propagadores. Eles se autoproclamam e suas plateias fazem a divulgação e eles ficam com uma verdadeira empáfia como apóstolos, se apóstolos fossem, como se fossem apóstolos. Mas aqui nós aprendemos primeiro a diferença. Quem tem fé não precisa se orgulhar de nada, muito menos de princípios ou de qualificação espiritual. Paulo, servo de Jesus Cristo. Viu a diferença? É de cara. É de início você já viu a diferença. Paulo, servo. Foi chamado para ser apóstolo, chamado e enviado. É isso que significa. Separado para o evangelho de Deus. Hoje, a grande trombeta dos religiosos é o evangelho da prosperidade, que não é nada menos, nada mais do que uma armação satânica ou enganação muito grave. Mas aqui você aprende 3 princípios no primeiro versículo. Primeiro é que um apóstolo, antes de ser chamado e enviado, ele é servo. Deus, o Senhor não chama quem não é servo dele. O Senhor só chama para uma missão tão profunda quem já se dispôs a ser servo, a servir. Então, primeiro é servo. Depois de ser servo, é que ele passando nesta condição de servo, ele vai ser enviado, portanto, apóstolo. Na condição de servo, ele é graduado para o apostolado e separado para o evangelho de Deus. Hoje tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho da agressividade, tem o evangelho da canalice, tem o evangelho da facilidade. Hoje tem, na verdade, todo tipo de corrupção. Mas na palavra de Deus, nós aprendemos a seriedade. No versículo 2, o apóstolo também deixa claro aqui a importância das Escrituras. As Escrituras, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. É o apóstolo Paulo colocando as Escrituras exatamente no lugar delas, lugar de arcanos celestes, palavras divinas. Portanto, ali é o conteúdo da promessa, o conteúdo verdadeiro da manifestação de Deus através de Jesus Cristo. O versículo 3 identifica quem é. É seu filho, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, humanamente falando, ou linguagem das Escrituras, segundo a carne. Segundo a carne, ou humanamente falando, ou segundo a carne, descendência de Davi. E sabemos também pelas Santas Escrituras que tanto José, que era considerado historicamente, reconhecido como o pai de Jesus, era da família de Davi, da casa de Davi. E Maria também era da casa de Davi. Portanto, o Filho de Deus, ele nasceu na família de Davi. O versículo 4 diz, declarado Filho de Deus em poder. Ninguém jamais admitiria ou iria dizer que Jesus era o Filho de Deus se ele não tivesse dado vista aos cegos, se ele não tivesse ressuscitado os mortos, se ele não tivesse chamado para si a responsabilidade santificadora, ou seja, a graça para perdoar pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados, ele disse para o paralítico.
A mulher, minha filha, você está perdoada, vai, não peque mais. Portanto, Jesus Cristo, declarado Filho de Deus. Filho de Deus. Segundo o Espírito de santificação, Jesus viveu uma vida santa, morreu como um Marte, segundo o pensamento, mas ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. Portanto, o Espírito de santificação, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, uma outra razão ou resposta a não ser a ação de Deus através do Espírito de santificação. No versículo 5, o apóstolo de Jesus Cristo diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Todos recebem a graça e alguns receberam o apostolado. Ele recebeu o apostolado. Alguns receberam o apostolado. Na verdade, nós contamos nas Escrituras cerca de 15 apóstolos, contando com um que só foi chamado de apóstolo uma vez, que é o Barnabé. Só foi chamado de apóstolo uma vez. Mas, contando com ele, existiriam, portanto, 15 apóstolos nas Escrituras. O 16 seria Jesus Cristo, que é chamado também de apóstolo da nossa confissão. Agora, meus queridos irmãos, os apóstolos de Jesus Cristo eram os 12, o Judas pereceu, veio Matias, é o número 13, aí vem o Paulo, é o 14, e o Barnabé é chamado de apóstolo, portanto, 15. É aqui que aprendemos pelas Escrituras, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. O apostolado era para alguns daqueles homens de Deus. Para a obediência da fé, versículo 5, para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome. Entre todos os gentios, outra versão. Entre todas as gentes, outra versão. Ou seja, a fé é necessariamente proclamada pelo poder de Deus, porque nós recebemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles seus discípulos, no começo, receberam o apostolado. Hoje nós não precisamos, e nem temos apóstolos, e nem precisamos de apóstolos, e se surgir apóstolo, não é de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós precisamos, e todo crente precisa realmente defender, é a doutrina dos apóstolos. É a palavra de Deus, a doutrina apostólica e não a função apostólica. É porque Satanás ele é o mestre da iniquidade, ele ensina com perfeição tudo que é diabólico. Então, os malditos apóstolos de hoje, os malditos apóstolos do momento, é simplesmente uma confusão de Satanás, que tem a capacidade absoluta da inversão e inverteu. O que nós precisamos é a doutrina apostólica, portanto, o fundamento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a doutrina dos apóstolos, mas Satanás despreza a doutrina dos apóstolos e eleva a função apostólica. Aí bota alguns ladrões que ele elegeu para serem apóstolos. Pelo menos, o que seja, alguns que possam ser muito honestos, nunca roubou e nem ficou devendo a fatura do cartão de crédito. Ainda é um ladrão, porque está roubando a verdade. Não há apóstolo no século II, no século III, no século IV, no século X, no século XX e no século XXI também não. Nunca mais se levantarão apóstolos, e sim ministros de Deus, proclamando a doutrina apostólica. No versículo 6, meus amados irmãos, ele continua falando aqui, entre os quais sois vós também, chamados para ser de Jesus Cristo. Ele está falando com os gentios, a epístola é escrita aos romanos, não é aos judeus de Roma. Ele não está escrevendo aos hebreus de Roma, ele está escrevendo aos convertidos de Roma, à igreja do Senhor Jesus em Roma. Também não era a igreja católica, com papa, feiticeiro, idólatra, ícones. Certamente não era. Primeiro que não existia.
A Igreja Católica só vem existir no século IV, após Constantino agir com Dona Helena, chamada Santa Helena, a primeira Nossa Senhora do catolicismo. Então, não tinha outra mensagem a não ser a mensagem apostólica, o apóstolo de Jesus Cristo, chamado Paulo, pregando para a igreja gentílica na capital do império. O capítulo, ou melhor, o versículo 7 nos diz: a todos os que estáis em Roma. Olha como é esta relação santa, esta relação maravilhosa. A todos vós que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Aqui eram os santos da igreja, a igreja do Senhor Jesus. Homens e mulheres que viviam uma vida exemplar na sua sociedade, na sua comunidade, na sua família, e não santo de parede. Então, aqui, todos vós que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, pais, ou graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora, os versículos 8 a 12, meus amados, Paulo dá testemunho da fé daquelas pessoas. Aquela igreja realmente era uma igreja apostólica. Era uma igreja apostólica. E Paulo diz, primeiramente, versículo 8, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo, eu diria, em todo império, porque em todo mundo, porque em todo império, porque em todo lugar onde existe a presença romana, a fé de vocês é conhecida. Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, o Senhor que santificou a minha vida, o Senhor que me livrou de ser apenas um fariseu rançoso e me deu esperança, o Senhor a quem sirvo, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de que eu faço sempre oração por vós. Eu incessantemente, ou permanentemente, ou constantemente, ou o tempo inteiro, eu oro por vocês. Eu faço menção de vós. Eu oro por vocês. Versículo 9. No versículo 10, meus amados, na oração dele, ele diz, pedindo sempre em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me seja oferecida a ocasião de vos conhecer. Me seja oferecida a ocasião de ter convosco. Porque desejo conhecer, eu desejo conhecer-vos e desejo comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo era absolutamente consciente da necessidade da igreja ser viva, uma igreja pentecostal. Não poderia sair palavra mais bem aplicada por um pastor da Assembleia de Deus. Você não encontraria a ocasião mais apropriada para mostrar o seu assembleanismo. Então, Paulo queria que aquela igreja fosse uma igreja pentecostal, fosse uma igreja de excelente testemunho, fosse uma igreja vibrante na sua ação, e para se viver assim, é necessário dons espirituais. Ele diz, porque eu desejo ver-vos, versículo 11, desejo conhecer vocês para comunicar algum dom, a fim de que sejais edificados, confortados, enriquecidos, encorajados. Isto é, versículo 12, mais uma vez, meus amados, realça aqui a humildade de um verdadeiro apóstolo, que antes de ter a função, ele tem a salvação, é um servo. Versículo 12, ele diz, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, pela nossa fé comum, pela fé mútua, assim minha quanto vossa.
Meus queridos irmãos, eu me sinto muito feliz, muito encorajado, muito decidido. Não quero nem saber o tamanho da rejeição, o tamanho da perturbação, o tamanho das injustiças ou injúrias, e não quero nem saber quanta reação negativa contra a minha pequena ação na Igreja do Senhor Jesus. Mas é esta a palavra, é este o Evangelho de Jesus. E aqui está sendo descrita a Igreja de Jesus. Ela estava em Roma, mas ela não era romana, idólatra, maldita, ela era a bendita Igreja do Filho de Deus. Ela não era conduzida por um apóstolo falso, por um monstro, ela não era conduzida por um fariseu maligno, disfarçado, ela não era conduzida por um adúltero ou pedófilo, ela não era conduzida por um mago, feiticeiro que quer ter palavras para o mundo gostar e bajular. Ela era enriquecida pela palavra. E Paulo manifesta o desejo de ir lá, de comunicar com ela, mas algum benefício espiritual. Eu gostaria que o Senhor me permitisse, me conceder a oportunidade de ir convosco, para conhecer vocês, numa linguagem bem assembleiana hoje, para conhecer o trabalho de vocês, para ver a ação de vocês, como vocês estão trabalhando na cidade eterna, que era assim que chamava Roma, como vocês estão servindo ao Senhor, qual realmente a resposta de Deus a esta ação extraordinária de vocês, e para comunicar algum dom espiritual, para que vocês possam crescer muito mais, prosperar muito mais e ser uma bênção. Meus queridos irmãos, não tem resposta maior e melhor para o mundo de hoje do que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pregada com graça. Não existe necessidade maior para o homem de hoje do que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciada verdadeiramente, com o compromisso de glorificar o Senhor e não o homem. Nós não teremos nada melhor e jamais haverá algo mais positivo do que uma igreja orientada, conduzida, instruída pela palavra santa do nosso Senhor. E este era o objetivo do apóstolo Paulo. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, que Deus possa guardar a sua igreja, que Deus possa nos encorajar para viver uma vida cristã mais próspera, mais frutífera, fundamentando a nossa fé na palavra santa. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamado na unção do Espírito Santo, é a resposta para o mundo em todos os séculos. Deus possa abençoar e guardar os meus queridos irmãos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Querido Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, nos ensina, Senhor, a